Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. Quem é que nunca ouviu falar em lobisomem? Em nossos dias, com a facilidade de acesso à informação via rádio, TV, jornais e principalmente a internet, é possível ter conhecimento sobre tudo o que acontece no mundo de forma muito rápida. E mesmo com todos esses meios modernos da comunicação, aos quais temos conhecido, podemos usar também um meio mais antigo para nos comunicar, que é o serviço dos Correios. Nós, da equipe do Contos do Além, recebemos uma carta de uma pessoa que diz fazer parte da família Silva, que viveu muitos anos na cidade de Aracruz, no estado do Espírito Santo. Essa pessoa nos escreveu para narrar um fato que aconteceu com o rapaz do meio familiar. Diz que em 1937 desembarcou na praia de Aracruz, na região norte daquele estado, um jovem casal que saiu de Portugal com o desejo de viver no Brasil, ao lado dos seus tios, que já moravam em terras brasileiras. A jovem mulher estava grávida fazia 7 meses. E disseram que se a viagem demorasse mais alguns dias, o bebê poderia ter nascido em alto mar. Uma semana depois do desembarque, nasceu um menino ao qual chamaram de Cláudio. Esse menino nasceu numa região rodeada por cafezais e, inclusive, seus familiares eram proprietários de uma grande fazenda onde trabalhavam no cultivo do café. O trabalho com a agropecuária fez com que Cláudio tomasse muito gosto por aquilo, tanto a ponto de tomar a decisão de estudar e se formar em agronomia. E assim ele fez, recebendo a ajuda dos pais, que já estavam muito bem de vida. Cláudio começou a realizar os seus sonhos, matriculando-se na faculdade. Após concluir o curso, ele quis viajar a Portugal para conhecer seus avós e o restante da família. Ao chegar na região do Vale do Douro, que era onde seus parentes viviam, ele percebeu que com seus conhecimentos poderia ser muito útil naquele lugar. E não demorou muito para tornar-se conhecido pelos donos de grandes vinícolas daquele local. Cláudio se tornou tão conhecido entre eles que logo começou a prestar serviços pelas redondezas. Mesmo contra a vontade de seus pais, Cláudio tomou a decisão de ficar morando com seus avós enquanto não havia comprado sua casa. No mês de janeiro de 1961, Cláudio completaria 24 anos de idade. E para comemorar, foi organizada uma festa na qual queria reunir também seus pais e familiares que viviam no Brasil. Na noite de encontros e apresentações, o aniversariante conheceu uma linda jovem, filha de um rico criador do gado da raça Limousine. Ficaram quase a noite toda conversando. Falavam sobre vários assuntos, e um do qual aquela jovem dominava muito bem era sobre a figura folclórica do lobisomem. Cláudio nunca levou a sério aquela história, e dizia que no Brasil ele cresceu ouvindo falar sobre aquele personagem que muitos temiam. Mas mesmo não acreditando, ele não demonstrou desinteresse pela conversa. Na verdade, ele estava mesmo interessado era ficar bem próximo daquela bela garota. Durante o jantar, ouvia-se muitos comentários sobre grupos de caçadores de lobos que de vez em quando entravam na floresta para caçá-los, pois havia muitos lobos na região. E aqueles animais estavam causando prejuízos aos criadores do gado de raça. Quando os lobos não matavam, deixavam rastros de sangue ferindo a criação das fazendas. Os lobos precisavam se alimentar, e ali se encontravam aqueles gados que se tornavam presas fáceis para os famintos que vinham do meio da selva. Um dos convidados que ouvia aquela conversa se aproximou e começou a falar sobre uma história que há muitos anos foi contada pelo seu avô. Dizia que numa noite quente de lua cheia, seu avô ouviu barulho que vinha lá do curral de ovelhas. Então ele se levantou e com cuidado foi até lá fora para tentar descobrir o que estava acontecendo. Ao caminhar por detrás de uma roça de milho, viu uma imagem muito esquisita caminhando com os lobos. Aquele ser estranho parecia ser o chefe dos animais ferozes. Ele era o maior entre os lobos pelo seu tamanho. Mas o que deixou aquele homem também muito assustado foi que na entrada da mata
havia uma mulher parada. Pelo menos parecia a imagem de uma mulher. E ela estava esperando o retorno daqueles lobos, que ao chegarem perto dela, os lobos se tornavam criaturas dóceis. Parecia que eles reverenciavam aquela mulher. Quando o lobo maior também aproximou, ele ficou em pé e tinha a aparência de um homem. Então ele entregou a ela as 2 ovelhas que tinham sido sacrificadas no curral. Aconteceu que o dono daquela propriedade estava armado com espingarda e atirou para assustar os bichos. Mas quando ele puxou o gatilho, acabou escorregando numa pedra e o tiro acabou acertando de raspão o rosto da mulher, que, uivando de dor, correu para dentro da mata. O lobo, que parecia com um homem, se encurvou e, junto com outros lobos, correram em direção ao atirador, que por pouco não foi pego por aqueles animais. Naquela noite, os lobos ficaram rondando a casa do avô até o dia clarear. Todos conheciam a história da Peeira, a rainha da noite, ou a fada dos lobos. Durante um tempo, surgiu uma lenda de que a fêmea do lobisomem era fácil de ser reconhecida. Ela era uma mulher muito bonita, mas tinha uma horrível cicatriz em um lado do seu rosto. Todos na mesa de jantar ficaram sem saber o que falar. A bela jovem amiga do Cláudio estava com os olhos esbugalhados, parecia que algo a perturbava. No final da festa, fizeram as despedidas e cada um voltou para a sua casa, exceto os pais e alguns parentes do Cláudio, que vieram de outro continente e ficaram naquela casa mais alguns dias. O tempo foi passando e aqueles 2 jovens começaram a namorar e se casaram. Novamente houve uma grande festa. Muitas pessoas participaram. Vieram amigos e parentes de outras cidades e também de outros países. Muitos presentes foram trazidos. Eram tantos que ficou difícil encontrar um lugar para guardá-los antes que fossem transportados para a casa do novo casal. Somente uma coisa quase passou despercebida, se não fosse por 2 crianças que brincavam no corredor da casa, onde uma velha senhora passava levando os presentes para serem guardados. Aqueles 2 meninos seguiram a senhora até o quarto, onde os pacotes estavam sendo guardados. Ao chegarem diante da porta, viram a mulher que tinha os cabelos brancos da altura dos seus ombros, e ela estava diante de um espelho, arrumando os cabelos após ter feito o retoque da maquiagem sobre um lado do rosto. Então os meninos perceberam que aquela senhora, que era a avó da noiva, estava usando maquiagem e deixando seus cabelos pendurados sobre o rosto com a pretensão de esconder uma enorme cicatriz. Os meninos saíram correndo e foram contar aos seus pais o que tinham acabado de ver. Mas o pai das crianças as mandou calar a boca, senão levariam uma surra. Os meninos tremiam e insistiam em dizer que a avó da noiva era a mulher do lobisomem. Durante a festa, os pais das 2 crianças fingiam não importar com a conversa dos filhos, mas ficavam tentando ver o tempo todo se realmente por baixo dos cabelos brancos daquela senhora havia uma cicatriz escondida. Após se casarem, os noivos viajaram até a cidade de Castelo Branco. Ali passariam a lua de mel numa fazenda maravilhosa que era de um dos padrinhos. Aquela fazenda ficava muito próxima da floresta e era cercada por lindas paisagens. Já na primeira noite do casal, eles puderam contemplar uma linda imagem que se formava nas águas de um rio que ficava a uns 50 metros da casa de hóspedes, quando os raios de luz da lua cheia eram refletidos sobre a sua correnteza. Perto da meia-noite, Cláudio foi acordado pelos movimentos causados por sua esposa quando ela se levantou. Ele ficou olhando e viu que ela se dirigiu até a janela. E ela caminhava de um jeito estranho, parecia que estava com cãibras. Quando aquela jovem esposa abriu a janela, que estava na direção do rio, seu esposo ouviu alguns lobos uivando na floresta, que margeava os 2 lados de onde as águas surgiam. O rapaz ficou assustado quando viu sua mulher saltando pela janela, que ficava a uns 5 metros de altura. Eles estavam hospedados no andar superior da casa. Cláudio a chamou pelo nome, mas ela estava hipnotizada pelo chamado dos lobos. Pelo menos era isso que parecia estar acontecendo. Meio sonolento, vestiu um roupão e pegou suas sandálias e desceu. O rapaz foi correndo até a casa do caseiro e relatou a ele tudo o que estava acontecendo. Logo depois, os 2 homens desceram correndo até o rio.
porque foi naquela direção que a mulher seguiu. A noite estava bem iluminada pela lua cheia, que já se encontrava bem alta no céu. Por isso eles nem pensaram em levar os lampiões. Perto do rio tinha 2 caminhos. Um deles seguia à margem e o outro seguia a floresta dentro. Ali os 2 homens se dividiram para procurar a mulher. O caseiro seguiu pela margem do rio, enquanto o marido foi pelo caminho da mata. Alguns minutos depois, quando Cláudio já estava praticamente perdido no meio do mato, sentiu que estava sendo seguido. Então, ao voltar-se a olhar para a sua retaguarda, viu que estava sendo cercado por alguns lobos que começavam a rosnar quando ele parou e estavam prontos para atacá-lo. Num golpe de desespero, o rapaz achou que conseguiria escapar correndo, mas precisava agir rápido. Logo ele se enfiou ainda mais naquela floresta, enquanto sofria ataques de mordidas de um dos lobos que corria atrás dele. Na encosta de um barranco entre as árvores, aquele rapaz, muito machucado pelas mordidas do animal, avistou uma fenda e ali ele entrou para se proteger. De repente começou a juntar uma alcateia diante daquela pequena gruta. Aconteceu que naquela noite um grupo de caçadores de lobos, que atacavam os gados, estavam percorrendo aquele lugar. E eles ouviram os gritos de desespero do rapaz que lutava para salvar sua vida. E escutaram também os latidos daqueles cães selvagens e violentos. Enquanto isso, lá dentro do buraco do barranco, um homem ferido pensava que estava vivendo seus últimos momentos de vida. Os lobos estavam se aproximando. O homem jogava pedras contra eles. Mas aquilo deixava os lobos ainda mais violentos. E as pedras estavam acabando. E depois o pior aconteceria. Aquele homem estava ficando fraco. Sentou-se e encostou seu rosto na parede daquela pequena gruta. Logo, ele viu uma névoa surgindo por detrás das árvores. A luz do luar passava entre as folhas lá do alto e iluminava de forma cinematográfica aquela aparição. Algo sinistro estava acontecendo ali. No meio da névoa surgiu uma linda mulher que parecia flutuar enquanto caminhava. Os lobos cessaram seu ataque. E um após outro iam deitando com suas patas dianteiras estendidas para frente, enquanto colocavam suas cabeças no meio delas. E eles estavam fazendo um tipo de reverência àquela mulher, enquanto 2 deles se deitavam aos seus pés. Quando aquela mulher se aproximou, mais um pouco, o rapaz viu que era a sua esposa que estava ali. E ela tinha o poder de controlar a ira dos lobos. Ela se aproximou mais um pouco e se abaixou e tocou as feridas do rapaz. Ele então foi recobrando suas forças, mas estava com muito sono, quase não conseguia deixar seus olhos abertos. Logo, ouviu-se o estampido de um tiro. E depois, o barulho de um corpo caindo no chão. Os caçadores haviam chegado ali e viram um vulto que eles pensaram ser um lobisomem, que estava atacando aquele que estava se escondendo dentro do buraco. Fatalmente os caçadores viam um monstro diante deles, mas o rapaz ferido enxergava a imagem da sua mulher. Os lobos que estavam ali desnorteadamente fugiram. Cláudio desmaiou e então foi socorrido por aqueles homens. No dia seguinte, no hospital da cidade, Cláudio pediu para que fossem procurar sua esposa, que tinha sido baleada, e que os atiradores a deixaram lá no mato. Os caçadores, na pressa de saírem da floresta para socorrer o homem ferido, nem se lembraram de conferir o que era aquilo que foi alvejado por eles. E quando chegaram no local durante o dia, não encontraram nada diante da gruta, e nem mesmo nas moitas ao redor dela. Os caçadores lembraram que enquanto eles viam um animal, o rapaz via a sua esposa, e isso foi confirmado por ele lá no hospital. Então chegaram à conclusão que se tratava de uma fada dos lobos, a peeira, que tinha o poder de curar suas feridas, quando não eram muito graves, e curava também os seus lobos. Quando Cláudio voltou para sua casa, ele encontrou sua esposa esperando por ele, e ela estava bem. Durante algumas décadas, as pessoas comentavam que nas noites de lua cheia, ninguém nunca conseguiu encontrar aquele casal na casa deles. E então, para evitar mais suspeitas entre seus amigos portugueses, Cláudio e sua esposa se mudaram para o Brasil.